estamos aqui para mais uma aula do 9º ano em Geografia. Dando continuidade à matéria, como eu falo sempre para vocês, quem está vendo a primeira vez essa aula, é o texto que eu dou para os meus alunos e faço alguns breves comentários, que o texto é mastigadinho, é fácil. Claro que na sala de aula nós fazemos exercícios e discutimos o assunto. Aqui eu dou o texto e em cima do que eu falo vocês façam as pesquisas devidas, tá? Então vamos lá. Os países do norte. Deve-se indiscutivelmente incluir entre os países do norte as economias capitalistas desenvolvidas, também conhecidas como sociedades de consumo. A produção econômica desse conjunto de países é a maior e a mais moderna de todo o mundo. Somente os Estados Unidos, por exemplo, com apenas cerca de 4% da população mundial, participam com 28% da economia de todo o planeta. Para você ter uma ideia, o continente africano, onde existem 53 países, e no qual vive 13% da população mundial, participa somente com 1,9% da economia mundial. Números esses que oscilam um pouquinho entre um e o outro, todo ano. Se considerarmos os Estados Unidos, os países da Europa Ocidental e o Japão, que juntos perfazem 12,5% da produção do planeta, menos do que a África, teremos um pouco mais de 70% da produção econômica e da renda mundial. Para visualizar melhor essa enorme desigualdade nos níveis de desenvolvimento do mundo, observe a tabela que eu vou dar para vocês agora. Tá? Essa tabela é uma tabela que eu vou dar para vocês na primeira década, tá? No ano 2000, mais ou menos até 2010. Vocês façam uma pesquisa da tabela de hoje com essa tabela que eu vou dar para vocês, tá? Vamos lá. Aqui, está no livro. Vocês aproximem. Certo? Tabelinha, vocês clicam aí, aproximam. Essas tabelas que eu tenho, eu uso que é um pouquinho anterior, justamente para isso, para fazer análise. Claro que na sala de aula eu levo a atual para eles discutirem comigo. Vamos lá. Em geral, os países do Sul têm o maior crescimento demográfico atual, o que significa que suas populações aumentam mais com o decorrer do tempo. Mas os países do Norte estão muito na frente com relação aos principais indicadores econômicos e sociais. Maiores rendas per capita, ou seja, renda média por habitante. Maior esperança ou expectativa de vida, menores taxas de analfabetismo para a população com mais de 7 anos. Essas economias capitalistas desenvolvidas, ou sociedades de consumo, constituem os maiores mercados do planeta. Elas representam cerca de 75% do comércio internacional, e nelas o consumismo é intenso, com as maiores vendas anuais de automóveis, computadores, produtos eletrônicos, aviões e inúmeros outros bens e serviços. Possui populações com elevadas rendas médias, o que significa altos padrões de consumo, os maiores do mundo. Então, o que vocês devem fazer? Esse textozinho ali para vocês, é um mapinha, vocês procuram fazer uma tabela, uma comparação de tabela. Esses números que eu dei para vocês aqui são números do 2000 a 2010. Vocês procuram fazer também análise desses percentuais que são flutuantes, vai para 8, vai para 7, vai para 10. Tá? Atualmente o mundo em crise, está aí um pouco, alguns países da Europa, e tem os países emergentes. O Brasil era um deles que estava na ponta e agora a economia caiu. Façam essa comparação, tá? É um trabalhinho de casa para vocês se estivessem em sala de aula. Falou? Então, até a próxima aula.